Olá, boa tarde. A edição especial do Jornal da Câmara já está no ar. A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência lançou uma série de publicações. Os guias têm como objetivo ajudar a promover o protagonismo da pessoa com deficiência e sua efetiva participação na sociedade. Trabalho, comunicação, inclusão, serviços públicos e acessibilidade. Esses são os temas dos 5 guias. O secretário municipal da Pessoa com Deficiência explica um pouco mais. Conteúdos abrangentes sobre temas muito importantes para as pessoas com deficiência. Então, por exemplo, você tem um guia de direitos, né, e serviços públicos, que talvez seja o mais importante conceitualmente, porque as pessoas não conhecem os seus direitos. E a sociedade, infelizmente, não conhece os direitos das pessoas com deficiência. Além das próprias pessoas com deficiência não conhecerem seus direitos, os agentes do direito não conhecem os direitos das pessoas com deficiência. Então, por exemplo, advogados, promotores, juízes, em grande medida, ainda não conhecem, principalmente a mais nova legislação, né, que é a LBI, que tem 5 anos, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que concentra ali os principais direitos das pessoas com deficiência, não são conhecidos pelos agentes do direito. Nós temos também um guia que é um guia de sensibilização sobre esse universo da deficiência e da inclusão. Chama Conhecer para Incluir a Pessoa com Deficiência. Então, esse guia também é muito importante porque o principal desafio nosso, ainda hoje, é vencer o preconceito. Então, com esse guia, e obviamente com todas as ações que envolvem o guia, nós queremos quebrar esse preconceito. Depois tem um guia sobre trabalho, muito importante, trabalho, né, renda, e que assim é a chave da inclusão da pessoa com deficiência. E temos também um guia sobre acessibilidade e desenho universal, que é o guia principalmente voltado à acessibilidade arquitetônica e urbanística. Então, né, uma coleção abrangente, linda, como eu disse, esteticamente, né, impecável em termos de conteúdo. Com linguagem simples e didática, os guias trazem serviços e informações sobre direitos. Apesar de tratarem de assuntos relacionados às pessoas com deficiência, os guias foram feitos para serem lidos por todos. É um showcase de acessibilidade. Além de ser um showcase de conteúdo inclusivo, é um showcase em acessibilidade comunicacional. Então, com isso, nós queremos também mostrar à sociedade como é possível produzir conteúdo, né, como é possível publicar conteúdo que seja passível de consumo por todos, né, que não fique ninguém de fora, né, na hora de consumir esses conteúdos tão importantes. Além da versão impressa e digitalizada, os guias possuem ainda uma versão audiovisual com tradução em libras e também com recursos de audiodescrição. Na ilustração da direita da tela, um homem cego está em primeiro plano, sentado em uma cadeira, de frente para o computador em um escritório. Em segundo plano, estão 4 colegas trabalhando. Também existe uma versão de leitura fácil, como explica a coordenadora da organização Mais Diferenças, responsável pela produção. Que é um recurso de acessibilidade, é um formato de publicação, é a gente poder trabalhar a simplificação desse texto. Usar uma linguagem mais simples, tentando, né, fazendo um esforço para manter o rigor. A gente não pode mudar o conteúdo, eu não posso dizer uma coisa diferente do que o marco legal diz, porque eu estaria fazendo um desserviço, mas podendo simplificar esse texto, utilizando imagens e ícones que também facilitam a compreensão. Todo o design da publicação também é diferente, né?
as frases são mais curtas, tem as imagens, algumas palavras que mesmo a gente simplificando, a gente coloca um glossário para que as pessoas também possam ir ampliando o seu repertório, o seu vocabulário. Por exemplo, siglas, né? Muitas vezes no poder público, e dependendo do tema, a gente também usa muitas siglas, que para nós elas são muito óbvias, porque fazem parte do nosso cotidiano, mas para um leitor que não conhece aprofundadamente essa realidade, tem dificuldade de entender. Então, por exemplo, o que é OIT, Organização Internacional do Trabalho? Se eu e tu conversarmos, a OIT tem diretrizes, para nós é óbvio. Mas para uma pessoa que não entende e não está muito próximo às convenções, OIT pode não dizer muita coisa. Então, a gente trabalha, por exemplo, a gente coloca OIT, o O com uma cor, o I com outra cor e o T com outra cor. E na hora de escrever Organização Internacional do Trabalho, a gente faz esse mesmo recurso. A gente coloca as primeiras letras nessas mesmas cores. Portanto, o leitor consegue entender o que significa uma sigla e qual é a compreensão da sigla em si.